Estamos recomeçando nesta noite também, na tarde de hoje, as palestras públicas, né, do Centro Espírita Luz Eterna. Então, iniciando essa nova atividade, nós vamos ter que agradecer a oportunidade, né, que nos oferece a espiritualidade maior, de nos encontrarmos, né, num clima de fraternidade, de interesse pelas coisas do Espírito, né, e que esse interesse redunda em atitudes nobres, né, das quais está tão carente a nossa humanidade, embora existam tantas, né, que não são mostradas, né? Mas que seja então o nosso norte esse compromisso com o bem, né, que é, digamos assim, uma das inspirações do Espiritismo. Meu nome é Newton, muitos já me conhecem, né? É Newton com U, é portuguesado, né? Meu pai era tabelião, então não foi erro de registro, né? Simplesmente é Newton com U, né? Victor Hugo, todos já ouviram falar dele, né? É um dos maiores escritores e poetas que a França já concebeu, né? E era espírita, né? Tem um trabalho muito importante de pesquisa na área da mediunidade, né, dos efeitos físicos. Ele estava em 67, do século XIX, ele estava exilado da França, né? Estava na ilha de Jersey, né, lá no Reino Unido, né, exilado. Mas ele foi para a Holanda, podia ir para a Holanda, para a Bélgica, só não podia entrar na França, né? Só corrigindo então, ele não estava em Jersey, estava em Guernsey, outra ilha, né? Ele foi expulso da primeira e foi depois para Guernsey, onde ficou lá por muitos anos, até 1870. Então, em 67, ele foi para a Holanda, né, na região da Zelândia, e lá na cidade de Zierikzee. Claro que o Zierikzee está forçado no francês, porque é artigo da Revista Espírita que Kardec coloca, né, em novembro de 1867. Muito bem. Então ele chegou nessa região, né, e foi muito bem recebido, porque ele era uma figura notável, né, das letras, né, muito conhecido e amado, né, das pessoas. E duas meninas vestidas de branco entregaram a Victor Hugo ramalhetas de flores. Ele achou bonitinho, pegou a flor, tudo bem. E várias comemorações ocorreram, né, na visita do nosso prezado Victor Hugo, né. E no jantar à noite, então, né, o anfitrião perguntou disse ao Victor Hugo: sabe quem eram as meninas que entregaram flores a você? Elas são filhas de um ressurrecto, de um ressuscitado. E contou a história, né, que esse indivíduo ia numa carroça de um cavalo, né, na beira de uma estrada difícil, com um lago sujo à direita ou à esquerda, né, e o cavalo caiu, e ele, com o filho de 1 ano, também caiu, né. E o filho ficou na beirada da água, gritando que salvassem o pai, que houvera caído, né, houvera caído lá no lago de água suja, né. E passavam 2 pessoas e tentaram socorrer. E fizeram todo o esforço para achar o corpo do homem, né, naquela água, aquele lamaçal, e não conseguiram, né. Tiraram o cavalo, tiraram a carroça, né, mas não aparecia o corpo do pai do menino, né. Até que 1 hora depois eles tiraram o corpo do senhor, né, praticamente morto. E era costume então lá em Zierikzee, na Zelândia, né, na Holanda, para certificar se havia vida, rolar as pessoas na grama. Rolavam o corpo, rolava e nada. O tempo que ele ficou no lago foi de 1 hora.
e mais 15 minutos depois ele conseguiu levantar um braço. Né? Levantar um braço e daí então despertou, né? Com fraturas, né? Mas voltou indignado, né? Porque há um pouco tempo atrás ele perdera a esposa e mais um filho, né? Então ele tinha muita saudade da mulher amada e da criança que ele perdeu. Por que é que vocês foram me acordar? Eu estava tão bem, né? Naquele ambiente onde eu fui levado a viver, revi minha esposa, estava com meu filho, e vocês fizeram que eu voltasse. Ele ficou indignado de voltar, né? Quem conta é o Victor Hugo, né? No jornal Le Liberté, de 1867, né? É interessante, né? Muito bem. Aqui está o Victor Hugo, ali a cidade hoje de Zerixê, e falou Victor Hugo: mas o que compreendo admiravelmente é a lamentação dessa alma, que ela já tinha saído da vida terrena, desta sombra, deste corpo sujo, desses lábios escuros, desse fosso escuro. Eu já tinha começado a evasão encantadora. Ela já tinha alma, né? Isso quem conta é Victor Hugo, né? O jornal publicou e Kardec colocou na Revista Espírita em 1867. Esse é o assunto de hoje, que eu vou falar para vocês, né? Que é um tema assim recorrente, porque está havendo quase que uma epidemia de casos de experiência de quase morte. Por que está acontecendo isso, né? Pelo progresso da medicina, né? Porque um bom número de mortes até hoje registrados referem às questões ligadas ao coração, os ataques, né? Infartos do miocárdio, os AVCs, né? Mas quando muitos casos tratados em tempo são recuperados, a pessoa volta a viver. Então tem mais chance de ele voltar e narrar experiências que aconteceram com ele nesse período que ele passou anestesiado durante o processo cirúrgico principalmente. Então há centenas de casos registrados hoje em várias partes do mundo. Há até uma instituição americana chamada IANDS, né? IANDS é a abreviatura de Associação Internacional de Estudos da Morte Próxima, né? A sede é no estado da Filadélfia, né? E conta com correspondentes em várias partes do mundo, né? Então é um assunto está crescendo muito, né? A cada momento que passa pelos ressuscitados que contam experiências que viveram durante o processo da anestesia no processo cirúrgico. Muito bem. Então, até há pouco tempo, prevalecia para saber do mundo espiritual a questão da mediunidade, né? Que é uma das vias pelas quais os espíritos voltam e contam a sua história. E outro processo, então, é a emancipação da alma, a ampliação de consciência, né? Que não é só a parte mediunidade, mas também anímica, as questões da alma, como êxtase, sonambulismo, dupla vista e outros fenômenos que tais. Então, é uma via nova que apareceu, digamos assim, né? Até hoje, eu falei sobre esse assunto à tarde, uma senhora veio falar comigo, né? Se tinha um livro espírita específico sobre esse assunto. Eu não conheço, né? Mas a literatura é ampla, tem vários casos bem documentados, né? Falando da experiência de quase morte. Na República de Platão, há uma referência ao fenômeno de quase morte, né? É que Sócrates conversa com um irmão mais novo de Platão, chamado Glauco, né? E ele conta para o Glauco, irmão do Platão, que houve uma batalha muito grande, né? E um soldado chamado ER, né? Que é da região da Panfilha, na Ásia Menor, hoje é um território pertencente à Turquia. Na época fazia parte do mundo helenístico, né? Pelo menos culturalmente, não sei se politicamente. E recolhendo os cadáveres dos soldados mortos, notaram que um estava totalmente perfeito, ainda que morto. E levaram então esse indivíduo para
para a pira mortuária, né? 12 dias após esse acontecimento. E de repente o indivíduo voltou a viver. Voltou a viver e conta a sua história, né? Que quando ele estava realmente nesse ambiente, né? Ele sentiu uma paz indescritível, né? E que existia várias pessoas, né, com vestes especiais, né? Havia um clima de paz, né, que realmente causava um bem imenso à sua alma, né? E notou que nesse ambiente onde ele chegara, né, após ser ferido e supostamente morto, né, ele encontrou um local que tinha juízes, né, onde tinha duas portas. Uma porta que seria o céu, né, para onde algumas pessoas eram encaminhadas. Céu usando a nossa cultura de hoje, né? E da outra seria um portal um pouco diferente, né? Não seria o inferno, né? Porque Platão era reencarnacionista, como Sócrates, né? Ele achava que a recuperação existiria, que ele era um adepto da reencarnação, né? Embora o Hades é um inferno, digamos assim, que vinha de muito tempo da cultura grega, não com o rigor, digamos assim, apresentado pela Igreja Católica e outras, né, do ramo cristão dos nossos dias. Muito bem. Então ele contou que ele foi entrevistado por esses juízes, né, que falou a ele, um deles, né, você vai voltar para contar a tua experiência, para provar às pessoas a imortalidade. Isso está no livro A República de Platão, que para variar está no Google, né? Quem quiser então pesquisar é só clicar lá. Clica lá Platão e ele na República e vai achar uma história muito mais desenvolvida do que eu falei aqui. Então é muito antigo esse processo, né? Já que Sócrates no século V, né, falava então da questão da quase morte. O indivíduo voltou naturalmente a viver. Há várias sensações que as pessoas experimentam quando passam pelo processo de quase morte. São centenas delas. As mais comuns, eu vou citar algumas, né? Uma delas seria a visão de luz. A sensação de ir ao encontro de uma luz, descrita como dourada ou branca, que exerce profunda atração. Uma boa parte das pessoas que passam por essa experiência, realmente falam dessa luz, né, que transcende, digamos assim, a luz como nós conhecemos, né, que já é algo espetacular, né? Aqui dá para ter uma ideia muito pálida, quem sabe, do que vem a ser essa impressão, né, que a maioria das pessoas que passa pela quase morte tem essa sensação, né? É uma coisa assim que causa um profundo bem-estar. Um indivíduo que passou por quase morte foi entrevistado, né? A IANDES, então, essa entidade internacional que pesquisa, né, ela cataloga esse indivíduo, relatando o que ele contou. O que é que sentiu quando viu essa luz? Ele falou o seguinte: chega até mim uma luz branca, ela não me cega. Era simplesmente a luz mais branca e a área toda estava tomada por ela. É como se você olhasse para um universo total e não houvesse senão uma luz branca. A coisa mais brilhante do mundo, e não era o tipo de branco que fere os olhos, como quando se olha para uma lâmpada. Então eu disse a mim mesmo, com a mesma clareza com que digo a você agora: então estou morrendo. Não quero, mas não vou desistir. Se isso é a morte, eu aceito. Tive uma sensação muitíssimo agradável. Então ele voltou a viver e narra a experiência que ele viveu com relação à luz. Então é muito comum, né? Até antigamente, os nossos movimentos espírita antigo, né, aqueles centros se comunica espírito de luz, né? Não é só aqui, né? Qualquer religião, qualquer reunião de pessoas do bem, né, religiosas ou não, vai atrair entidades que naturalmente têm a sua evolução, né, marcada pela luminosidade com que a sua alma apresenta. Outra sensação interessante é a revisão da própria vida, onde ocorre uma alteração do tempo. Muitas pessoas relatam, muitas mesmo, né, que
ao chegar então ao outro lado, né, na visão espírita, né, elas têm uma recordação dos fatos principais da vida, sejam fatos importantes ou não. Mas muitas coisas acontecem num tempo exíguo, né? Em alguns minutos ou alguns segundos, elas têm uma visão panorâmica de toda a vida, recordando dos fatos que são ali descritos, né? Então há uma diferença no tempo, né? Claro que é um assunto que interessa até a própria física, levando a questão do nosso universo, né? Mas isso ocorre com muito... E outros têm a ampliação do tempo. Tem uma descrição de um indivíduo que era um alpinista, e numa avalanche ele foi caindo, digamos assim, sem condições de parar, né? E ele narra que foi tendo noções de onde ele ia parar, uma série de coisas que ele foi sabendo, né? Durante um tempo grande, né? Que ele ficou passando pela experiência de ter rolando montanha abaixo, né? Lá nos Alpes suíços, né? Então, tem muitos casos dessa hora. Sensação de dever experimentar eventos significativos ou triviais da própria vida. Como resultado disso, a reformulação das próprias opiniões sobre as coisas e mudanças que serão necessárias caso tenha uma segunda chance. Então ele volta a viver e, recordando o que ele fez, de bom ou de mal, né, ele vai ter condições de mudar o seu modo de ser. Não ocorre com todo mundo, mas muitos têm essa noção. Quando eles despertam desse transe, digamos assim, né, ele passa a ter uma visão nova da vida, né, e vários interesses no campo da afetividade, do respeito, da moral e assim por diante. Passagem por um túnel, né, é outra sensação muitíssimo comum. É uma das mais relatadas. O indivíduo passa realmente por ter essa impressão que passa por um túnel, onde no final do túnel aí existe uma luz, né? E lá encontra com pessoas que ele conheceu ou não, né? Seres de luz. Há descrições mais interessantes com relação a isso, né? A literatura é muito rica, né? Tem um livro que eu acabei de ler agora, chamado Depois da Vida, né? É do Dr. Bruce Greyson. Ele é um psiquiatra americano, né? Professor da Universidade da Virgínia, professor de psiquiatria e de ciências neurocomportamentais. É um livro espetacular. Eu acho que é o mais completo que eu já li sobre esse assunto, é desse livro. Comprei na livraria da Vila, lá no shopping, no Pátio Batel, né? Tinha só um último que eu comprei agora, que eu dei 2 de presente, já era o último. Eles iam pedir mais livro, porque o assunto interessa também a muita gente. Então, ele é muito comum as pessoas escreverem que passam por um túnel. E outra sensação é que a pessoa deixou o corpo e fica pairando acima dele. É muito comum a sensação também, né? Na minha experiência pessoal, eu me submeti a uma cirurgia de hernia inguinal no hospital evangélico, há muito tempo atrás, uns 15 anos mais ou menos, né? E quando a médica anestesista foi me aplicar a injeção, eu brinquei com ela. Eu quero ver lá de cima a cirurgia. A senhora está brincando, mas 3 pessoas que passaram por aqui falaram que tiveram experiência de quase morte, né? Aqui em Curitiba, né? Então é muito comum pessoas terem essa sensação, né? E quando voltam, após se submeterem a um processo cirúrgico. Esse é um quadro do Hieronymus Bosch, um pintor holandês, do século XVI, 1500 e alguma coisa, e que se encontra no Palácio Ducale, lá em Veneza. Interessante, né? Esse é um quadro, quem sabe inspirou os modernos pintores que colocaram na internet tantas gravuras como aquela que eu fui na abertura da minha exposição, né? Achei interessante. Encontro com pessoas mortas. Podem ser pessoas muito queridas, que já morreram, entidades não identificadas ou seres de luz. Muitas vezes são símbolos da própria religião. Ele conta um caso do Dr. Bruce Lipton, outro Bruce Greyson, de uma jovem de 24 anos que era presbiteriana, né? E submetida a um processo cirúrgico. Quando ela volta, ela conta
que ela teve um transe e foi para o céu. E lá ela encontrou Deus. Porque Deus, para muitas religiões, tem a forma humana, né? Respeitamos pessoas que pensam assim, né? Tudo bem, né? Que conversou com Deus num clima de profundo bem-estar, com luz intensa, né? E várias pessoas vestidas de branco. E depois Deus tomou-a pela mão e levou até o seu pai, que também houvera já falecido. E fiquei pensando depois, como é que ficaria a cabeça dessa jovem, né, que acreditava num Deus, né, de uma forma humana, né, e vendo o pai também desencarnado, como é que fica, né? Vocês acreditam que apenas a morte, a alma vai ressuscitar no juízo final, né? Ele não fala esses detalhes, né, na entrevista que ele fez com essa jovem, né? Mas é um caso interessante, né? E muitas vezes a experiência de quase morte causa perturbação por isso. E a Yandes, então, essa entidade internacional que atende as pessoas e estuda, procura então auxiliá-la nesse transe, né? Porque é muito conflitante. A pessoa não crê na vida espiritual. Eles creem na vida depois, quando a pessoa ressuscita. A pessoa vai lá e encontra o pai, a mãe, o tio, o avô, né? Seja lá quem for, né? Isso causa muito problema a muitas pessoas, né? Encontra o ser de luz, né? Que é outra visão interessante. Esse caso é emblemático. Dr. Iber Alexander, né? Ele é um neurocirurgião americano, famoso. E ele conta, né, nos seus livros, tem vários livros que ele já fez a respeito, estava em casa com a sua esposa e seus filhos, né? E começou a sentir uma dor de cabeça intensa e uma dor nas costas. E 4 horas depois, ele estava já em coma praticamente. Chegou ao hospital em coma, né? Foi internado, fizeram os exames normais, né? Fizeram uma varredura no cérebro dele, em todo o encéfalo. Estava totalmente tomado por bactérias, com pus inclusive, né? Inclusive o tronco cerebral, né? Essa região entre o córtex e a medula, né? Um componente do encéfalo, estava tomado. E ele que controla a respiração, que controla a circulação sanguínea e outras funções básicas, né, do cérebro reptiliano, aquele cérebro básico que os répteis têm, né, e outros animais também. Então ele tinha, segundo o prontuário que ele teve acesso, a 10% de chance de sobreviver. E 1 semana depois, ele sobreviveu. Né? E sobrevivendo, ele contou o que passou-se com ele, neurocirurgião, né? Totalmente cientista, né? Ele conta que no mundo espiritual, então, ele encontrou várias pessoas num ambiente de intensa harmonia, de paz, né? E nesse ambiente, uma senhora de meia idade conduziu-o através daquele espaço para mostrar como é que as coisas aconteciam por lá, né? E quando ele voltou, então, inebriado com essa experiência, ele contou o que aconteceu às pessoas, aos familiares, e descreveu a senhora que o acompanhou lá nesse transe pelo qual ele passou. Ocorre que o Dr. Iben Alexander, ele era adotado e quis conhecer a família biológica. E 6 meses depois dele passar pela experiência, ele conheceu a família biológica e foi então conhecer os seus parentes. E lá chegando, ele teve acesso então aos álbuns da família, que está desaparecendo, né? Hoje tudo é digital, né? Pouca gente está imprimindo, é uma pena, né? Não que todos façam assim, mas a gente tem muita coisa que a gente vai descartando, né? E faz falta. E quando folheando o álbum, ele notou então que numa das fotos estava aquele ser que orientou no mundo espiritual, que ele havia descrito para a família, como é que a pessoa era. Ele perguntou para um irmão seu, né, irmão biológico, quem é essa? Diz, essa é a sua irmã. Ela desencarnou há 10 anos atrás. Né? Então ele ficou assim apaixonado pela questão da quase morte, né? E divulga no mundo inteiro. Teve no Brasil, inclusive, né? Ele fala o seguinte: a morte é uma transição, não é o fim de tudo.
Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo, e ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito seria eterno, disse Alexander em entrevista para a Rede Globo. E aqui um dos livros dele, Uma Prova do Céu. Ele tornou-se um divulgador, digamos, da experiência de quase morte. Como é que ele vai negar isso, né? Um cirurgião, um neurocirurgião, importantíssimo lá dos Estados Unidos. Né? O Dr. Grayson entrevistou-o, né? Porque o pessoal achou que aquilo era fruto da sedação, que ele sofreu para ser operado e coisa que tais, né? Então ele foi ao prontuário do hospital onde ele foi operado, né? E notou então que todo o procedimento que foi feito era normal, né? E seria incapaz de explicar aquilo que aconteceu com ele. E outro caso também célebre, da cantora Pam Reynolds, né? Ela era famosa cantora e compositora norte-americana. Ela perdeu a voz repentinamente. Claro que buscou atendimento, então, nos hospitais especializados, né? E descobriram, então, os processos avançados que a medicina tem hoje, que ela tinha uma dilatação imensa numa artéria cerebral, um aneurisma, prestes a se romper. Num procedimento dificílimo, né? E o médico que fez a cirurgia, né, combinou com ela que a única coisa que ele podia fazer para ter sucesso na cirurgia era drenar todo o sangue da cabeça dela. Eu desconheço isso, né, porque não é a minha área, né? Na internet tem detalhes, inclusive, desse procedimento que para mim é uma incógnita, né? E que o coração não bateria por alguns instantes. E foi uma cirurgia rapidíssima, né? Porque sem sangue no cérebro e sem coração batendo, né, a chance de vida seria mínima, né, para que ela prevalecesse. Mas ela foi exitosa a cirurgia. Ela voltou e contou, então, tudo que ela passou nesse momento. Que ela encontrou seu avô e outros parentes seus, né, num clima, descrevendo aquela maravilha que muitas pessoas contam. Luz intensa, pessoas amadas, vibração agradabilíssima, né? Mas ela voltou e começou a contar o que ela viu durante a cirurgia também, né? Ela estava com os ouvidos fechados, né? E com fita nos olhos. E ela descrevia o que ela escutou. Ela contou que uma mulher da equipe cirúrgica, não sei se é médica ou enfermeira, falou que ela tinha veias finas e outras coisas mais. Que ele usou uma ferramenta que era uma escova de dente, como se fosse uma escova de dente elétrica, que era uma novidade no ramo da cirurgia do crânio, né? Na época que ela submeteu a isso, né? É uma coisa interessantíssima, né? Isso ocorreu em 1991. Ela era uma jovem já de, uns 30 e tantos anos, né? E tinha 2 filhos, né? Sobreviveu e só desencarnou em 2010. E o médico, então, que submeteu ela a essa cirurgia, né? Procedimento da cirurgia, falou que o que ela contou está acima da especialidade dele. Ele não tinha condições de avaliar o comportamento. Esse é um caso raro, né? Pela intensidade das informações que ela prestou, né? E o Dr. Kenneth Ring é um psicólogo da Universidade de Connecticut, né? Desculpe a pronúncia do Connecticut, os americanos falam Connecticut, né? É o que eu pude fazer, né? Ele é junto com o Dr. Grayson, ele que criou essa entidade internacional, IANDES, né? É International Association for Near Death Studies, em inglês, né? É uma entidade que trata do estudo e cuidar das pessoas que passam pela experiência de quase morte. Ele fala o seguinte: a melhor instância que temos atualmente é na literatura sobre as experiências de quase morte para confundir os céticos, que realmente chama atenção, né? Há uma resistência que achar que tudo isso é fruto do processo anestésico, né? Mas há muitos que não pensam assim. O Kenneth Ring, então, ele estudando
esse assunto da quase morte, ele é, acho que sem sombra de dúvida, a maior autoridade mundial. Ele está com 87 anos, tem 2 anos mais do que eu tenho, né? Ele é de 36, estou de 38, ainda ativo, né? Ele, pesquisando a quase morte e outros autores da psicologia transpessoal em especial, né, Renata? Você que fez os cursos de transpessoal, ele estabeleceu um espectro da consciência, para mostrando como ele chegou a concluir, por esse espectro da consciência, até baseado no trabalho de um outro psicólogo chamado Ken Wilber, também norte-americano, que tem um livro chamado Espectro da Consciência, onde ele faz analogia com o espectro eletromagnético, né? Que o nosso universo é eletromagnético, as ondas, a onda de rádio, até os raios cósmicos, né? Passando pelas micro-ondas, infravermelho, a luz solar, violeta, ultravioleta, raio-x, e chega a todos os raios cósmicos, há todo um espectro. Então ele tentou estabelecer, como estudo que ele fez da quase morte, muitos, né? E mais o que ele falava o seguinte: estamos aqui nós em vigília, vocês me veem, me ouvem, né? Fazem comentários, gostam ou não gostam, né? Aquele cara é ousado, fala de coisas sem saber do que está falando. Vocês estão em vigília, estamos todos nós em vigília, né? Usam audição, usam a visão, né? E tudo mais. Depois ele acha que também existe um pré-consciente que pode retornar à consciência a qualquer momento quando é evocado, né? Eu posso estar aqui agora e, será que eu fechei o carro? Será que está chovendo lá fora, né? Eu trago para a consciência conteúdos que podem ser trazidos sem maiores dificuldades. Ele vai aprofundando mais essa questão, ele vai avançando, né? E chega ao inconsciente psicodinâmico, que é o inconsciente freudiano, né? Com aquelas questões de desejos recalcados, né? Que Freud estudou, que o Jung estudou, e que tantos teóricos da psicologia estudaram, né? E com fortes emoções. Isso aí já fica restrito nem sempre à nossa vontade. São conteúdos que afloram a nossa alma. E há pessoas que passaram pela quase morte e passam por coisas assim. São poucas, certo? Trazem problemas, né? Que eles experienciam durante o transe pelo qual passam, né? E são minoria. Porque 86% das pessoas que passam pela experiência estão maravilhados, certo? 8% nem tanto, né? Então nisso pode ocorrer um fato como esse aqui. Depois ele fala do inconsciente ontogenético, que é a questão de voltar à vida intrauterina, que pode acontecer, não é, Alves? Alguns psicólogos usam até a própria hipnose, né? Para regredir, as pessoas podem chegar a esse estágio, isso pode acontecer, né? Outro é o inconsciente transindividual. Deixamos simplesmente as questões mais atinentes ao ontogenético, ao psicodinâmico, né? E temos experiências, então, ancestrais, coletivas e vidas anteriores. Já ocorre num outro nível. Veja como ele vai intensificando o andamento, digamos assim, não da onda, mas das experiências vividas através do espectro que ele consegue estabelecer. Depois, o filogenético, recapitulação de vida animal e vegetal, identificação com órgãos e células. Isso é importante, né? É muito importante a gente entender o Kenneth Ring, até para tentar avaliar, digamos assim, o sonho, né? Não que se explique tudo pelo sonho, né? Mas muitas reações que nós temos ocorrem nesse universo, né? Que nem sempre, ou quase sempre, são pouco entendidos, né? Sonhar é um caso muito sério, né? Eu não sonho mais, viu? Há 30 anos não sonho de jeito nenhum. Minha mulher é psicóloga, sabe? Eu não quero contar o sonho para ela, então não sonho mais, né, Renato? Melhor não sonhar do que contar para a psicóloga o sonho, né?
Não é, Aldo? Porque aí já viu, né? Então, Luciarita, por favor, não conta o sonho para o pai, que vai levar chumbo, né? O negócio é complicado. Então, vejam, ele é muito rico esse trabalho do Dr. Ring, né? Depois ele fala do inconsciente extraterreno, fora do corpo, encontro com entidades espirituais, clarividência, telepatia, fenômeno mediúnico, possessão por espírito, né? Depois ele chega no êxtase espiritual. Pessoas que têm o êxtase, né? Vários santos da igreja tiveram êxtase, né? E foram, por isso, santificados. Teresa d'Ávila, né? São João da Cruz, personagens católicos que eram frade e freira, né? Que tinham essa expansão de consciência, né? A Teresa d'Ávila, nos seus trânsitos, ela tem um encontro com Deus no seu castelo interior. Foi uma coisa que chamou a atenção, era um espírito de alta possibilidade no campo da expansão da consciência, né? E finalmente o vácuo, né? Que seria o nirvana do budismo, o samadhi das escolas de yoga e assim por diante, né? A pessoa sente um bem-estar que é indefinível. É uma sensação que não tem palavras, que aliás é a conclusão, inclusive, da Yandes, né? Que várias pessoas falam que sentem essa maravilha, mas falta vocabulário para explicar, não tem como. É que ocorre em outros níveis, né? Que transcende, digamos, a capacidade de nós encarnados nomearmos, né, com termos próprios. E acho muito interessante, né? Então ele fez todo esse trabalho baseado nos seus colegas, quem viu e outros, também na experiência que ele viveu estudando a questão da quase morte. Ele está vivo ainda e trabalha em Connecticut, na Universidade de Farmington, uma cidade lá daquele estado americano. Outra sensação é de entender de tudo, de saber como o universo funciona. Isso é interessante, né? O mundo como um todo integrado em harmonia, emoção profunda. O indivíduo passa por uma experiência de que realmente ele parece que ele entende o universo, né? Claro que até hoje a ciência não conseguiu, né? Está pesquisando, é maravilha, né? O que tem de avanço no campo da astronomia, radioastronomia e outros nomes mais que se dão às pesquisas nessa área, né? Mas não há uma explicação, né? Claro que é espiritualista, acho que não é só isso, né? Tem algo muito mais do que a ciência valorosa, é claro, conseguiu até agora amelhar. É muito intensa essa sensação de harmonia, né? Que a pessoa sente em sentir, digamos assim, o cosmos. Muitas pessoas que passaram pela experiência relatam coisas que tais. Carl Gustav Jung, um dos pilares da psicologia, né? Médico, psiquiatra, lá de Zurique, na Suíça. Colega de Freud no início, depois eles romperam, né? Ele criou um caminho próprio, né? Ele conta que em 1944, ele estava então com 69 anos, ele fraturou o pé. Ele fraturou o pé, um dos pés, e em seguida teve um infarto do miocárdio. E foi então internado às pressas, né? E quando ministraram a ele os anestésicos, eles viram projetado fora do corpo a uma altura que ele jamais imaginaria que conseguisse atingir. Ele calcula depois, conversando com as pessoas, a distância que ele estava da Terra, ele calcula em 1.500 quilômetros mais ou menos, né? Ele enxergava o Mar Vermelho, enxergava os vários países, né? O sul da Índia. E ele conta o seguinte, ele viu que a Terra era azul em 1944. Só em 69 que o Yuri Gagarin, né, astronauta russo, então soviético, dando volta na Terra, falou aquela frase, a Terra é azul. Interessante, né? Depois o Jung volta, demora para se refazer, né? E fala que a enfermeira que atendeu
Conta, quando ele chegou ao hospital, ela percebeu ele num halo luminoso, como ela sentia nas pessoas que estavam próximas da morte ou da desencarnação. A enfermeira falou para ele isso, né? Então ele conta que depois disso, ele ficou muito mais produtivo e criou muitas coisas que realmente completaram grandemente a sua obra. Isso está no livro chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, no capítulo Visões. Esse livro acho que não está no Google, né? Acho que não está, né? Não sei se está ou não, acho que não, né? No sebo talvez tenha esse livro, né? É um livro interessante, né? É Memories, Dream and Reflections, em inglês, né? É a biografia que o Jung faz, né? Que conta muitas coisas da sua vida e omite outras do livro, né? Omite outras que a família não quis divulgar. O Roger Vulger, né? A Renata fez um curso com ele, né? Não sei se eu acho que o Alves também, acho que não, né? A Renata fez um curso, o Roger Vulger. Ele conta que numa campânula lá no museu na cidade de Zurique, tem os originais que propiciaram a feitura do livro, né? E lá fala que o Jung era a favor da reencarnação, mas que a família editora não permitiram que fosse publicado, né? Pelo menos o que o Roger Vulger fala. Então é um personagem importante, né? Da nossa história, né? Ele fala então que o espetáculo da Terra visto dessa altura foi a experiência mais férica e mais maravilhosa da minha vida. O Jung falando, né? O Dr. Pim van Lommel é um cardiologista holandês, né? Ele esteve em Goiânia aqui em 2015, a convite da AME, da Associação Médica Espírita Brasileira, um seminário, né? Tem várias obras publicadas. Ele começou a pesquisar em 2001 um levantamento envolvendo 344 sobreviventes de paradas cardíacas. 18% revelaram algum tipo de consciência durante o procedimento. 9% mencionaram EQMs, observação do próprio corpo, túneis ou luzes, encontros com pessoas falecidas. É um autor que tem muito documento no Google também. Se interessarem, né, anotem, né, e pesquisem lá, que tem muita coisa que ele fala, que não dá tempo de falar aqui. Muito bem. Então, são convites que é feito para que nós transcendamos a nossa consciência humana, né, que vai muito além da experiência que vemos aqui na nossa Terra, né? Um modo de nos aproximarmos de uma visão mais exata de uma realidade que nos escapa. Implicação nos processos físicos, biológicos e espirituais. Tem tudo a ver com essa transcendência, né? Que vai muito além daquilo que a ciência, digamos assim, estuda. Existe, por exemplo, existiu, né, um pensador profundo, chamado Immanuel Kant, né? Ele é um dos pilares chamado idealismo alemão. Embora fosse prussiano, né? Na época não havia unificação da Alemanha ainda, né? Separou-se a Prússia, onde ele morava, em Königsberg. Hoje um pequeno trecho pertence à Rússia, chamado Kaliningrado. E o Kant dizia, entre tantas coisas, que o nosso mundo é representação de alguma coisa diferente. Ele chama de Das Ding. E o Das Ding, eu perguntei para uma amiga que fala alemão, frequentava a Luz Eterna, quer dizer a coisa em si. Então o mundo é apenas uma representação de algo muito mais profundo. É um assunto que está ganhando, digamos assim, importância cada vez maior. E um seguidor dele, chamado Arthur Schopenhauer, outro grande filósofo, tem um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação, onde ele fala então que é apenas uma fachada de algo muito mais profundo que escapa à pesquisa até hoje, na nossa contemporaneidade. A consciência e não a matéria é fundamental. Tanto o mundo da matéria quanto dos fenômenos mentais como pensamento são criados pela consciência. Ela é a realidade única e final. Existe uma ordem envolvida, implícita, num estado não manifesto, e é o fundamento sobre o qual repousa toda a realidade manifesta. Quem fala isso é um cientista, chamado David Bohm. O Bohm é B-O-H-N, né?
é um cientista americano importante, né? Foi colega de Einstein lá em Princeton, né? Na década de 40, mais ou menos, né? E ele foi perseguido nos Estados Unidos porque achavam que ele era comunista. É muito fácil hoje achar que quem tem ideia diferente, que é qualquer coisa, é taxado de comunista, né? Ele foi obrigado a deixar, veio para São Paulo. Foi professor de física na USP durante 4 ou 5 anos. Físico. Depois ele foi para Londres, onde veio até desencarnar, na década de 90. Então, um cientista falando disso, né? É algo notável. O Espiritismo vem oferecendo, desde sua codificação, a revelação sobre a existência do Espírito e sua imortalidade. Admite o desdobramento da personalidade humana, comprovado através de testemunhos indiscutíveis, né? O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Interessante, né? Na quase morte, a pessoa entra em transe, né? A pessoa, ou dorme, né? Durante o processo provocado pela anestesia, seja para o que o objetivo for, a maioria cirúrgico, né? Então, há uma libertação. Desde que haja a prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. É. Então, gente, nós somos basicamente espíritos. Tá? E eu volto a brincar com vocês, né? Não voltamos ao mundo espiritual. Concordam com isso? Sabe por quê? Nós sempre estamos no mundo espiritual. A única diferença é que somos obrigados pelo ambiente a sentir o mundo pelos sentidos físicos, corporais. Mas ocorre a emancipação em várias oportunidades. Não há que não tenha um momento qualquer que revele um transe. A televisão, sentado em casa depois do almoço, nós aposentados, né? Apesar de muitos jovens, já somos aposentados, né? E, de repente, vem uma ideia maravilhosa na cabeça, né? Ela vai embora. Se quer pegar, não pega mais. Né? Ela ocorreu em outro nível. Né? O sonho hipnagógico também. Não quer dizer que todo sonho hipnagógico seja um sonho espiritual, né? Mas ocorrem situações que você, quando você volta à vigília, você não pega mais. Né? Escapou. Então nós somos realmente espíritos. Né? Saibamos ou não, queiramos ou não, né? Mas nós somos espíritos. As dores de estudo dos passageiros, porque o determinismo da evolução nos encaminhará a um estado de felicidade e ventura. A nossa vida corporal passa a ser apenas uma passagem, uma curta estação neste planeta de provas e expiações. O tempo é pouco curto e eu tinha dado demais, eu vou ter que correr um pouquinho. Como é que a ciência vê isso? O seu nome de quase morte. Há dificuldade. Tem uma Dora Luft, uma pedagoga brasileira, que teve 2 experiências de quase morte. Ela se afogou um dia, né? Foi jogada no Guarujá sobre umas pedras, né? Perdeu a consciência e foi então para o hospital e lá foi medicada, foi sedada, né? E teve uma experiência de quase morte. Ela viu parentes, pessoas, né? Quando ela voltou, ela contou para o médico. Disse assim: eu não acredito em você. O médico não acreditou. Não como o Dr. Grayson fez lá, né? O Kent Ring analisa e chega a conclusões de que a pessoa realmente viveu aquela experiência. Só para contar aqui, o Dr. Georges Cabani, médico francês, né? Ele falava o seguinte, né? O cérebro é o órgão do pensamento, secretando pensamentos, assim como o fígado secreta a bile. Né? Isso choca alguns, né? Até me recordo no meu tempo de 2º grau, nós tínhamos filosofia no sumário científico, né? E teve um dia, falou, o pensamento é trabalho do cérebro. Né? O cérebro é importante, né? Um órgão maravilhosamente bem estudado, né? E ainda pouco conhecido. O mundo que você sabe ainda é muito pouco, né? É algo sensacional, mas não é tudo, né? O Dr. Grayson, ele cita o seguinte, né? A questão da lucidez terminal. Aqui é a fotografia de cérebro de uma pessoa sã,
e de uma pessoa com Alzheimer, né? No cérebro da pessoa com Alzheimer, segundo o Dr. Grayson fala, há uma perda importantíssima da matéria neural, né? Muitos neurônios desapareceram, morreram, numa aceleração permanente, né? E a pessoa sem condições de recuperar a atividade cerebral, porque o cérebro não tem condições, né? Ela tem uma lucidez impressionante antes de morrer. Ela volta e conta coisas para a família, né? E fala como se fosse sobreviver. E logo depois ela desencarna, né? É a chamada melhora da morte, né? Isso ocorre, muitas famílias têm casos assim. E no caso do Alzheimer é documentado, porque você veja, o cérebro não teria condições mais de dar passividade à ação do espírito. E a pessoa volta então e tem lucidez. Tem um estudo muito importante no cérebro, né? Que um slide aqui que não vai dar tempo, né? Como é que o cérebro guarda informação, né? O espírito encontra no cérebro, Sandra Luiz falando, né? O gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Então, para o espírito, segundo André Luiz, o cérebro é um gabinete de trabalho, né? Onde ele vai agir, né, de forma espetacular. Mas que coisa maravilhosa, o cérebro explica tudo, e o DNA também, né? Mas quem foi que criou o DNA, né? Talvez o mais completo programa, né, que você pode deduzir pela importância que ele tem. Alguém que transcende, né, o conhecimento da nossa contemporaneidade. Isso é um médico americano que ele consegue provocar expansão de consciência, né, no Hospital Presbiteriano de Nova York. É uma rede mundial de hospitais presbiterianos, né? Como aqui, a faculdade evangélica é de presbiterianos, né? Presbiteriano, né? E lá ele consegue estimular o lobo temporal direito, aqui na altura da orelha, mais ou menos, né? O lobo temporal é uma parte do tórax, né? Temporal, frontal, occipital aqui atrás, né? Parietal, né? Então eles estimulam e a pessoa tem, digamos assim, expansão de consciência. E como eles são religiosos presbiterianos, acham que existe um encontro com Deus, Deus no cérebro, que a pessoa tem visões, bem-estar indefinível e coisas que tem. Mas o tempo hoje, vamos correr um pouquinho, estamos quase encerrando já. Aqui é o lobo temporal direito, né, em verde aí, né? O Bergson também estudou. O Bergson, ele fala que a nossa consciência, aquilo que vivemos, é como o vértice de um triângulo, é só aquilo. O resto é tudo inconsciente. Então ele fala que o cérebro é o órgão da vida. Das pessoas então que passam pela quase morte, 86% se sentem muito bem, né? E denotam algumas virtudes, né, como essas aqui. Uma nova visão de si e do mundo. Nova relação com a vida. Compaixão e preocupação com os outros. Tanta falta faz no mundo isso, né? Dificuldades são possibilidades, não ameaças. Maior vigilância sobre si mesmo. Em níveis superiores, a sensação de integração com Deus e com o universo. Obrigado. Boa noite.